Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Parte 10. Um método obscuro. Seria uma questão ligada à constituição do ser humano certificar que o berço da humanidade seria também o berço da civilização. A gente não pode, contudo, achar que isso seria óbvio demais. A gente está falando da primeira metade do século XX, onde a África figurava como um mero reduto exploratório para a Europa. Seria necessário afirmar a falta de propriedade cultural e histórica para que a exploração do continente se firmasse como um subsídio de manutenção hegemônica para as potências europeias. Eu sei que você que chegou até aqui acredita nessa construção, mas para que nenhuma pessoa desavisada sugira que eu estou sendo tendencioso, eu vou trazer um texto de Tamires Santos lá no Educa Mais Brasil, cujo link você vai encontrar no link que está na descrição desse episódio, lá na página do projeto. Só que antes disso, a gente vai precisar passar na Alemanha do final do século XIX. E a gente vai fazer isso a partir de agora. As ruas eram banhadas por uma luz âmbar do entardecer, enquanto as carruagens de madeiras e cavalos relinchantes cruzavam as largas avenidas. O ar estava impregnado com o perfume das flores dos jardins bem cuidados que adornavam os palácios e as mansões da aristocracia. O som suave de músicas de rua ecoava pelas praças, acompanhado pelo burburinho animado das conversas das pessoas que passeavam pelas calçadas de paralelepípedos. Nos salões elegantes dos edifícios neoclássicos iluminados por candelabros de cristal, a alta sociedade se reunia para banquetes suntuosos e bailes requintados. As damas vestiam vestidos esvoaçantes adornados com rendas e pérolas, enquanto os cavalheiros trajavam fraques impecáveis, exalando elegância e refinamento. Mas além do glamour superficial, havia uma aura de mistério e intriga permeando os salões e corredores dos palácios. Nos bastidores da diplomacia europeia, jogos de poder e ambição se desenrolavam silenciosamente. Os representantes das potências coloniais traçavam planos que conspiravam para expandir seus impérios de além-mar em busca de riqueza, prestígio e exploração. A Berlim do final do século XVIII era muito mais do que uma simples cidade. Era um palco onde aconteceria um dos eventos mais icônicos de toda a exploração europeia no mundo. Lá aconteceria a partilha da África. A Conferência de Berlim, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, convocada com o objetivo de organizar os projetos de exploração e ocupação do continente africano pelas grandes potências europeias. Proposto pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, esse evento reuniu representantes de 13 países da Europa, dos Estados Unidos e do Império Otomano. Embora os europeus já estivessem na região desde o século XV, durante os 3 meses de discussão foram definidas novas fronteiras e rotas para a livre circulação do comércio nos rios Níger e Congo, além de compromisso com o fim da escravidão e do tráfico negreiro. Como os povos africanos ficaram de fora de todas as decisões, para muitos historiadores esses encontros deram um pontapé inicial nos conflitos internos que viriam a acontecer na África, provocando danos que até hoje não foram solucionados. A Conferência de Berlim foi mais um capítulo do colonialismo, processo de exploração das regiões da África e da Ásia a partir do século XIX.
O desenvolvimento tecnológico, que possibilitou avanços na geração de energia nos meios de transporte e a busca pelo acúmulo de riquezas, levaram as potências econômicas da Europa à procura de novos mercados consumidores e, ao mesmo tempo, áreas de fornecimento de matérias-primas a baixo custo. Foi diante desse cenário que os continentes africano e asiático passaram a fazer parte dos interesses dos países europeus industrializados. No caso da África, por exemplo, as disputas pelos controles partiram de 3 nações: Bélgica, Portugal e França. O primeiro passo foi dado pelos belgas, quando o rei Leopoldo II conseguiu dominar o Congo. Estima-se que cerca de 10 milhões de congoleses foram assassinados, colocando o rei Leopoldo II da Bélgica na lista dos maiores genocidas dos últimos tempos. A França, que também visava a ocupação do território, logo resolveu de tomar posse de Brazzaville, hoje a capital da República Democrática do Congo. Tempos depois, ainda expandiu seu poder para a República da Guiné e na Tunísia. Já Portugal, temendo a perda de suas colônias, reivindicou a unificação entre 2 de seus domínios, Angola e Moçambique. A ideia de ligação entre as colônias deu origem ao mapa cor-de-rosa, que defendia o controle a leste e a oeste dessas regiões, e acreditava que a mudança poderia facilitar o transporte de mercadorias e comércio. A proposta foi recusada pelo Reino Unido e os portugueses foram obrigados a desistir do plano. Para evitar mais conflitos diplomáticos, Portugal então idealizou o encontro entre as nações europeias. No entanto, foi a Alemanha que organizou. Em 15 de novembro de 1884, a Conferência de Berlim, sob a liderança de Otto von Bismarck e representantes de diferentes nações, uniram-se para decidir a ocupação e a exploração da África. A Conferência de Berlim, que contou com a participação de Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia, Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Império Otomano, atual Turquia, e o Império Austro-Húngaro, atuais Áustria e Hungria, propunha acabar com a escravidão e garantir a livre negociação de todos os países na bacia do Níger e do Congo, o ideal para o fortalecimento de seus comércios e barrar a venda de armas e bebidas alcoólicas para as populações nativas. Além disso, acreditava-se que a ocupação seria um importante meio de disseminação do cristianismo no continente. Contudo, as propostas buscavam esconder o verdadeiro interesse das grandes potências: explorar economicamente a África e dividir os seus territórios, principalmente o Congo, área rica em ouro, carvão, cobre e outras matérias-primas. Para os africanos, a Conferência de Berlim resultou em diversos problemas sociais, políticos e culturais. Mesmo com a resistência de muitos, os europeus impuseram seus domínios e construíram divisões territoriais que não foram revertidas nem com a independência das colônias africanas, que começou depois da Segunda Guerra Mundial. No ano do 125º aniversário da Conferência de Berlim, em 2010, representantes dos países africanos criaram um documento pedindo a reparação dos danos, com a devolução de bens, mas nada foi feito. A Conferência de Berlim, finalizada em fevereiro de 1885, permitiu a posse de quase 90% das terras africanas. Os europeus deixaram de lado as características culturais, sociais, étnicas e linguísticas das populações nativas, dividindo o continente de acordo com as suas preferências. Até o início do século XX, as potências controlavam as seguintes regiões. A Grã-Bretanha controlava as colônias que ficavam na zona que começa do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, até o Cairo, no Egito. A França assumiu as terras do sul do Saara, na costa ocidental, e ilhas no Oceano Índico. Portugal continuou com as suas colônias na região do Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique. A Espanha manteve seu domínio ao norte da África e na costa ocidental. A Alemanha adquiriu terras na costa atlântica, onde atualmente encontra-se Camarões, Namíbia, e na costa índica, onde estão o Quênia e a Tanzânia. A Itália ocupou por um tempo a Somália e a Eritreia. Tentou tomar a Etiópia, porém não teve sucesso. A Bélgica controlou parte central do continente africano na área que remete ao Congo e Ruanda. Fecha aspas. E eu preciso te lembrar que esse texto é da Tamires Santos, lá no Educa Mais Brasil, cujo link está na descrição desse episódio. Dividir a África, não te parece meio ridículo isso? Pois é, os reflexos dessa divisão se veem até hoje. A máquina imperial certificou de explorar o continente até que não pudesse mais, às custas de morte, segregação e perpetuação da pobreza. Não tem como um continente tão pujante ter sido reduzido por séculos à decadência não fossem os fatores externos. Mas aí você deve estar se perguntando o que tem a ver Diop com essa construção. E eu te pergunto de volta, o que tem a ver Hegel? Você entende como o trabalho dele influenciou a visão do africano para os europeus? Remover a razão e a história do continente parece um bom plano para explorar sem culpa. Acreditar que não há o que subverter torna a subversão mais potente. Quer ver um paralelo esdrúxulo? E é esdrúxulo mesmo. Os primeiros jogos de videogame de tiro em primeira pessoa eram contra alienígenas. Eu tô falando ali
do início dos anos 90, ali, Doom e esses outros jogos aí que talvez você já tenha ouvido falar. A indústria precisava lucrar com uma nova modalidade de diversão, entre aspas, e seria muito latente atirar em pessoas. Logo, o oponente se mantinha, mas sem a mínima possibilidade de humanidade. Esse mesmo exemplo de desumanização era feito em relação aos argelinos que lutaram contra os franceses na Segunda Guerra Mundial, que tiveram como soldados os senegaleses e os martinicanos. A gente até falou isso daqui em um tempinho atrás. No Pele Negra Máscaras Brancas, Frantz Fanon diz como era criada a imagem do argelino para os colonizados franceses, os martinicanos e os senegaleses. Você quer remover a humanidade de alguém? Remova sua razão e sua história. Essa foi a base do pensamento eurocêntrico colonial. A criação de um ser universal, ser que tinha a Europa como centro da subjetividade humana, um ser universal branco. Você duvida? Então no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa construção do ser universal. Mas por hora eu vou te convidar para lembrar da imagem de um dos maiores heróis da cultura ocidental. Branco, louro, olhos claros e pele alva. Depois do intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre essa construção, mas por hora eu quero que você mentalize Jesus Cristo. Se você sentiu falta do último episódio do Estrelas Negras no Céu do Egito, é porque você estava prestando atenção. Se você não sentiu, que ingratidão. Eu precisei parar uma semana porque eu estava bem doente, quase sem voz e tinha muita coisa para fazer aqui. Não avisei para não criar polêmica, mas eu parei. Então, a gente está retomando a série a partir de agora e eu que me vire com o que vem a seguir. Bom, se você me acompanha aqui, você sabe que nessa altura do campeonato eu vim falar da nossa campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, tá na descrição desse episódio e eu queria muito te convidar a ajudar a fazer com que a gente se mantenha independente, constante e com uma linha editorial que não dependa de nenhuma outra iniciativa, senão a Parentalidade Preta. Esse financiamento coletivo me ajuda a manter todo esse universo funcionando, fazendo com que a gente pague todos os serviços e os produtos que a gente consome para fazer o podcast e que a gente mantenha o nosso grupo terapêutico de masculinidades pretas, que acontece mensalmente. Eu já tinha falado há um tempo atrás, a minha meta para esse ano é fazer com que ele seja quinzenal. E para isso, esse financiamento coletivo também ajudaria bastante. Se você quer saber de todas as formas que você pode ajudar a Parentalidade Preta a chegar mais longe, economizando o valor de 2 bebidas por mês, dá uma chegada lá no apoia.se/aparenta, porque agora a gente vai voltar para a segunda parte do nosso especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. E a gente volta agora à Europa do século XVIII. E eu vou trazer uma fala de Joseph Maistre, que nasceu em 1753 e morreu em 1821. Era escritor e político reacionário francês, anti-iluminista, antidemocrático, monarquista, católico, defensor da Inquisição e da tortura. Maistre tornou-se uma referência importante para os direitistas que conseguiam ler livros. E eu retirei essa fala de um dos meus livros favoritos, de um dos meus pensadores favoritos. Eu falo de Aimé Césaire e o livro O Discurso sobre o Colonialismo. E ela é a seguinte, abre aspas. Do ponto de vista da seleção natural, classificaria como lamentável o grande desenvolvimento numérico dos elementos amarelos e pretos, o que seria difícil de eliminar. Se, no entanto, a sociedade futura estiver organizada com uma base dualística, com uma classe dórica loura e uma classe de raça inferior combinada à força de trabalho mais grosseiro, é possível que esse último papel seja reservado aos elementos amarelos e pretos. Não devemos esquecer que a escravidão não tem nada de mais anormal do que a domesticação de um cavalo ou de um boi. Além disso, nesse caso, não seria um embaraço, pois uma vantagem para o dórico louro. Portanto, é possível que reapareça no futuro de alguma forma. Provavelmente isso acontecerá de maneira inevitável se a solução simplista não intervier. Uma única raça superior nivelada pela seleção. Maistre representava movimentos que se contrapunham às mudanças que o mundo viria a passar naquele século. Um desses movimentos seria a onda convenientemente abolicionista que varreria o mundo tempos depois, no século XIX. E aí eu quero de maneira tendenciosa e parcial dizer que com essa construção que valida somente um tipo de ontologia, a ocidental, branca, europeia. Ainda nesse movimento contrário e retrógrado, um outro nome traria uma brilhante, entre aspas, afirmação, que é a seguinte: eu sei que devo ter orgulho do meu sangue. Quando um homem deixa de acreditar que ele é superior, ele deixa de ser superior. E esse gênio foi Georges Vacher Lapougue, quase 100 anos depois da primeira. E essa fala está no mesmo livro, O Discurso sobre o Colonialismo. Há muito mais na construção desse método obscuro que a gente precisa falar e a gente vai mergulhar um pouco mais dentro dessa escuridão a partir de agora. E para ilustrar um pouco mais isso, eu vou ler a sinopse de uma das obras dessa época, que ficou até polêmica, mas dizia muito sobre esse pensamento, de Arthur de Gobineau,
O nome do livro é Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. E ele diz o seguinte: Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas é, por razões absolutamente infelizes, uma das obras mais influentes do século XIX. Pressupondo as diferenças raciais como motor da história, é dessa obra que surge o mais acabado conceito de ariano, as justificativas mais exaustivas para o suposto caráter naturalmente civilizados da raça branca e o que seria o destino natural de inferioridade das demais raças, fossem puras, fossem mestiças. Não se trata de uma obra delicada, na verdade, seu caráter absolutamente explícito tem o poder de deixar os leitores enraivecidos pela linguagem racista que fundamenta toda a argumentação. Fundado em um suposto eruditismo, o texto é repleto de informações, notas, datas, locais geográficos, povos e procura construir um verniz respeitável, científico e um pressuposto bastante claro. A raça branca é a única capaz de erguer civilizações e quaisquer misturas étnicas representam o fim da sua superioridade em direção a uma mediocridade apática. Seu autor, o diplomata francês Arthur de Gobineau, que nasceu em 1816 e morreu em 1882, utilizou-se bem da experiência em diferentes países, tanto para entender diferentes idiomas quanto para pensar dados das diferentes realidades locais, que confirmassem seus preconceitos. Gobineau atuou inclusive no Brasil, onde estabeleceu uma intensa amizade com Dom Pedro II, um relacionamento bastante valorizado na biografia de 1883, que precede a obra, e que não cria um quadro nada simpático ao imperador brasileiro, particularmente em relação às concepções mais ou menos secretas a respeito das diferenças étnicas da população local. O livro, inclusive, sugere que não se pode ser amigo de Gobineau de maneira impune. E você estava aí achando que era implicância só com Hegel, né? Ao longo da história intelectual, muitos pensadores renomados têm deixado legados significativos em seus campos de estudo. No entanto, é imperativo reconhecer que nem todas as funções desses pensadores são isentas de críticas quando se fala dessa complexidade que forma o racismo. E nesse contexto é fundamental examinar de maneira crítica o trabalho de figuras proeminentes como Voltaire, Lucien, Lévi-Brou e também o Hegel, que a gente vem tanto falando aqui. As obras e ideias deles deixaram impactos duradouros nas esferas da filosofia, antropologia e literatura. Enquanto esses pensadores são lembrados por suas inovações e insights, também é igualmente necessário confrontar as dimensões problemáticas das suas concepções raciais, que perpetuaram estereótipos prejudiciais e contribuíram para a hierarquização de grupos étnicos. A gente vai ver as contribuições e os contextos desses autores, examinando como as suas obras refletem e influenciam concepções de raça e racismo e como essas ideias continuam a ressoar nos debates contemporâneos sobre raça, justiça e igualdade. De maneira cronológica, a gente tem primeiro Voltaire, que nasceu em 1694 e morreu em 1778. Embora seja lembrado por suas críticas à intolerância e à injustiça social, Voltaire também expressou visões racistas em suas obras e correspondências pessoais. Ele sustentava visões eurocêntricas da civilização, considerando-a superior às culturas não europeias. Em suas cartas, fez comentários depreciativos sobre povos africanos e indígenas, perpetuando estereótipos raciais. Em seguida vem Hegel, que nasceu em 1770 e morreu em 1831, foi um dos principais filósofos idealistas alemães, e a sua visão da história como um processo de desenvolvimento dialético influenciou o pensamento ocidental. No entanto, as suas obras frequentemente refletem uma visão eurocêntrica e etnocêntrica da história e da cultura. Ele descreveu povos não europeus como estando em um estágio inferior do desenvolvimento, contribuindo para a perpetuação de estereótipos racistas. Uma grande citação dele é que a gente já repetiu aqui, que é a seguinte: vivem na barbárie e na selvageria, sem se ministrar nenhum ingrediente da civilização. A África, para Hegel, não era um lugar habitado pela história e nem pela razão. Hegel acreditava que a história humana era impulsionada pelo progresso do espírito humano em direção às realizações da sua liberdade e autoconsciência. No entanto, a sua visão muitas das vezes ressaltava uma hierarquização das culturas e sociedades, com a Europa ocupando o papel central e outras partes do mundo sendo vistas como estando em estágios inferiores de desenvolvimento. Uma interpretação racialmente carregada da fenomenologia de Hegel pode ser encontrada em sua descrição razão objetiva versus razão subjetiva. Ele argumentava que as culturas não europeias estavam em estágios mais primitivos de desenvolvimento porque ainda não haviam alcançado a plena realização da razão objetiva, que ele via como uma característica da cultura europeia, inclusive. Além disso, Hegel descreve certos grupos étnicos como estando em estágios de desenvolvimento inferior. Por exemplo, ele considera os povos africanos como estando em estágio de infantilidade da história, enquanto via a Europa como a realização mais elevada da civilização. Essa perspectiva hierárquica e eurocêntrica, inclusive, dão margem para um poema muito famoso chamado O Fardo do Homem Branco, que eu vou ler para você agora. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados.
o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, continuai pacientemente, ocultai a ameaça de terror, e vede o espetáculo de orgulhoso, ao discurso direto e simples, 100 de vezes explicado, para buscar o lucro de outrem e obter o ganho de outrem. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Enchei a boca dos famintos e proclamai o cessar das doenças. E quando o vosso objetivo estiver próximo, o fim que todos procuram, assisti à indolência e à loucura pagã. Levai toda a sua esperança ao nada. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas o trabalho penoso de servos. A história das coisas comuns, as portas que não deveis entrar, as estradas que não deveis passar. Ide, construí com as suas vidas e marcai com os seus mortos. Tomai o fardo do homem branco, e colhei vossa recompensa de sempre, a censura daqueles que tomai melhor, o ódio daqueles que guardai, o grito dos reféns que vós ouvi. Devagar, em direção à luz, porque nos trouxeste da servidão, nossa amada noite do Egito. Tomai o fardo do homem branco, não tentai impedir, não clamai alto pela liberdade, para ocultar a vossa fadiga. Por tudo que desejai e confidenciai, por tudo que permitiu ou fazei, os povos sortudos e calados mediarão vosso Deus e vós. Tomai o fardo do homem branco. Acabaram-se vossos dias de criança, o prêmio leve ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vinde agora, procurai vossa virilidade, através de todos os anos difíceis, frios, afiados, com a sabedoria adquirida, o reconhecimento das vossas partes. Esse é um poema britânico de Rudyard Kipling, conhecido pelos ensaios e poemas favoráveis ao imperialismo. E você vê aqui quão pretensioso é esse homem branco para fazer com que toda a liberdade e o progresso seja levado ao mundo, ainda dentro das ideias que a gente está discutindo aqui nesse episódio. Através desse método obscuro, fazendo com que seja implantado o obscurantismo atraso numa África que se torne ahistórica, para que assim ela possa ser partilhada e explorada por potências europeias em Berlim. E a gente continua no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Cheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é o universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade. Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, está entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente está soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acesse lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.